Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site, em nossas redes sociais e agora também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados 10h30 e reprise aos domingos também às 10h30. No programa de hoje, vamos receber o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Na pauta, um ano de mandato e as perspectivas do funcionalismo público nesse novo momento. Presidente, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ricardo. Para mim é um prazer imenso estar aqui, né, podendo dialogar exatamente com as questões que são pertinentes ao mundo do trabalho e à organização sindical. Presidente, os serviços e servidores públicos foram negligenciados pelas duas últimas gestões federais e os sindicatos tiveram que enfrentar uma campanha antissindical sem precedentes. Foi nesse contexto que o senhor assumiu o Sindicep. Conte para nós um pouco de como foi esse desafio. O desafio, basicamente, ele se impõe da seguinte forma, né? Primeiro, diz respeito à sociedade e particularmente aos trabalhadores, né? Quando apresenta, né, um quadro enorme de direitos que foram negados para todos e, nesse aspecto, o serviço público foi bastante prejudicado, porque os servidores, eles fazem um trabalho muito importante, né, de conduzir todo o cidadão, toda a mãe de família, todo pai, toda criança, exatamente aos serviços que são essenciais, a escola, a saúde, a segurança. Então, tudo isso envolveu a questão do respeito, né? A falta de respeito, né? E nesse aspecto, desmobilizou uma sociedade, né? Principalmente os trabalhadores, com outros agravantes, caracterizando exatamente a retirada de direitos. E nesse conjunto de prejuízos enormes, né, a construção coletiva, que era algo que nós vínhamos trabalhando depois do golpe militar, né, foi exatamente alvejada, né, com um momento de governos, desgovernos que foram prejudicando os trabalhadores. Então, nesse aspecto aí, né, nós fomos duramente atingidos, né, principalmente com esses dois últimos governos, né, e uma série de situações que reforçam isso e que evidenciam, né, o total ódio, né, aos agentes públicos que fazem a sociedade funcionar. João, a pandemia também atrapalhou muito a atuação dos sindicatos e as direções tiveram que fazer adaptações para continuar a defender os direitos dos trabalhadores. Agora, com a população praticamente toda imunizada e o arrefecimento da Covid, como o Sindicep está retomando suas atividades? Ele está retomando de uma forma muito positiva, muito otimista, né? Nós tivemos que nos redescobrir durante esse período, inclusive com a ajuda das tecnologias na área de comunicação. Foi uma ferramenta muito importante porque todas as nossas reuniões passaram, por razões de segurança, a serem veiculadas e planejadas via, né, online, né? Foi novo para a gente esse instrumento, mas repercutiu bastante no entendimento e na busca, né, de uma construção nova. E nós não ficamos parados, né? Foi um tempo de bastante reflexão, um tempo de aprofundamento dessa reflexão, um tempo também de luta, né, principalmente pela negação dos direitos de tomar uma vacina e direito à vida. Então, tudo isso daí, a sociedade brasileira e particularmente o movimento social, dentro disso, os sindicatos trabalharam bastante, funcionaram e tivemos uma resposta. Presidente, além da pandemia de Covid, a campanha antissindical promovida pelo governo Bolsonaro também afetou muito os sindicatos, principalmente os sindicatos de servidores públicos. Como sua gestão está enfrentando esse problema?
Nós chegamos numa época onde parecia que o mundo vinha desabar contra nós, né? Mas nós somos fortes, resistentes, nós participamos, nós lutamos, né? Isso daí é um pressuposto do pessoal da minha geração, né? Nós fomos pessoas que fazíamos reuniões escondidas, né? Para poder exatamente traçarmos uma sociedade melhor, buscarmos formas de lutas e estratégias de buscas alternativas de uma libertação, né? Das coisas que nos prendiam naquela época. Então, nós já temos exatamente alguns mecanismos e nos fortalecemos, nos nutrimos de muitas leituras, de muitos aprendizados e experiência. Com isso, cresceu uma expertise entre a gente, né? Não nos assusta. Foi uma retomada para a gente bastante difícil, confesso, principalmente com perdas de companheiros que faziam a militância e nos ajudavam muito no processo, né? Isso nos abateu profundamente. Uma sociedade brasileira completamente alvejada, né? Com uma doença que matava as pessoas em questão de minutos, ceifava famílias inteiras. Tudo isso daí foi muito novo e é novo para qualquer organização que pensa e luta a favor da vida. E agora, a retomada é um processo, né? Mas estamos fazendo exatamente esse exercício, né? De buscar toda uma compreensão, né? De garantir que o debate seja um elemento possível em todos os momentos, porque você não constrói sozinho, você constrói com os outros e com várias ideias, inclusive com as ideias que muitas vezes você não acha que elas são bem-vindas, mas são pressupostos que, no entendimento das diferenças, a gente deve somar e enriquecer nesse processo. Então é isso, o Sindicep, como uma entidade combativa, ele está buscando exatamente essas forças, porque a luta sempre esteve presente e nós estamos conseguindo, sim. E isso daí é maravilhoso, nós sairemos dessa. É um processo difícil, nos colocou numa situação extremamente precária financeiramente, né? Porque envolveu exatamente a desnutrição financeira dos sindicatos, né? Com todas essas medidas desse governo fascista que saiu, né? Mas nós estamos buscando outras formas, né? E nós vamos conseguir, estamos lutando. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Estamos de volta com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Presidente, sua gestão está completando um ano. Conte para nós um pouco o que já está sendo feito nesse primeiro ano de gestão. É uma gestão que não parece para a gente uma gestão nova, porque nós já vínhamos participando, né, como diretores em secretarias como formação, finanças. Então, é uma continuidade e com os outros, com os companheiros que fazem parte da diretoria, né? Nesse primeiro ano de gestão, eu destaco 3 elementos que são importantíssimos nesse processo, né? O primeiro, né, diz respeito à própria burocracia do Sindicep. Nós chegamos, havia um acúmulo de papéis podres, né, no sentido de ter agentes bacteriológicos que prejudicam o trabalhador, nossos trabalhadores, funcionários do Sindicep que lidam com esses papéis. Então, a primeira medida foi uma ação de tornar esses papéis possíveis de nós guardarmos com os meios tecnológicos atuais que são colocados, né? Então, desse aspecto, estão numa nuvem hoje. Nós conseguimos desarquivar processos e hoje eles estão disponíveis como um banco de dados à nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos, que a qualquer momento pode acionar esses dados de qualquer um dos nossos filiados. Outro aspecto importante que eu chamo
de ativar, de aquecer a base. Nós visitamos locais de trabalho, regionais, órgãos que há algum tempo já havíamos retirado um pouco essa frequência de reuniões. Isso daí tornou possível dialogar com o servidor, saber dos seus anseios, das suas debilidades como local de trabalho e outras coisas. Isso daí está sendo muito bom para a gente, porque isso daí faz com que nós voltemos à base, nós dialoguemos com a base, nós tenhamos certeza dos problemas que eles passam, e não a gente achar que um problema genérico é somente um problema, tem problemas específicos muito sérios, E o terceiro ponto que eu acho fundamental nesse momento é as greves. Nós tivemos 2 greves nesse período, que foi a greve do Ministério do Trabalho, que, embora não tenhamos realizado ganhos no sentido financeiros, econômicos, mas realizamos um momento de mobilização da base, um momento onde foram expostos os problemas que lá os companheiros passam, e também não ficaram prejudicados em relação aos seus pontos. Mas a greve que foi muito importante foi a reposição do pessoal da EBSER, que tinha um acordo coletivo de quase 2 anos na mesa lá de tribunais, e até então não havia uma decisão para que pudesse definir a vida dos nossos colegas. Nós conseguimos garantir, com mais de 10 dias de greve, dentro do território nacional e particularmente no Maranhão, nós conseguimos mobilizar a base, aquecê-la, discutir e, com isso, transformar essa greve em retornos, não só no aspecto social, mas também no aspecto econômico, com 18, alguma coisa dentro dos seus contra-cheques, reposição. E assim a gente tem feito muitas outras coisas que são pequenas, mas são decisivas no sentido de criar mais participação, trazer mais efetividade no trabalho sindical. João, os servidores públicos federais ficaram 7 anos sem qualquer reajuste de salários por Sim. conta da PEC 95. Isso. Agora, já no primeiro ano do governo Lula, a força e o trabalho dos sindicatos conseguiu uma recomposição emergencial de 9%. Como a categoria recebeu essa proposta? Primeiro, falar sobre a PEC. A PEC é uma morte para uma sociedade sedenta de direitos e de assistência. Então, nesse aspecto aí, essa PEC é extremamente maldosa, perversa, e o governo atual, o governo Lula, já está tratando dessa questão dentro do Congresso, estabelecendo exatamente medidas graduais de retroceder com essas medidas perversas que negam direitos, que subtraem aquilo que é mais importante para qualquer cidadão, para qualquer pessoa desse país. Então, isso é um ponto importante. Outro ponto importante que você fala em relação à expectativa dos servidores públicos, que 6 anos sem aumento, 7 anos, é muito grande, porque uma coisa é uma pessoa estar com fome e você dá um pão inteiro para ela comer. Mas no momento que você dá somente 1/3 desse pão, ele não vai matar o seu desejo de mais comida. O que aconteceu conosco foi isso, 27% que nós precisamos, mas entendemos que o governo, o que cabia ao governo, o que pôde ser realizado, foi somente dispor esses 9%, que é o que nós temos em caixa para ser pago. E você sabe, o governo trabalha com limitações orçamentárias, com leis que prevê gastos relativo a pessoal e relativo a despesas. E nós não somos irresponsáveis, compreendemos, mas respondendo objetivamente à sua pergunta, há ainda muita fome em relação a esse processo. Outro ponto muito importante para a categoria, o estado de sucateamento dos serviços. Como estão os órgãos da base do Sindicep Maranhão e como a direção do sindicato
está agindo para atender essa demanda dos servidores e da sociedade, claro? Sempre nós colocamos na mesa as nossas pautas de reivindicação, né? A nossa confederação nos representa dentro desses momentos, é que há uma perda enorme do contingente de trabalhadores no serviço público federal, em todas as esferas, mas eu vou ser mais específico. Hoje, em 2022, trabalhávamos com 570 mil servidores públicos. Quem pensa que é muito, pode fazer uma correspondência com alguns outros países vizinhos da gente, como a Argentina, como o Uruguai e outros vizinhos nossos, que têm contingentes correspondente à população bem maior, né? Estados Unidos, que todo mundo pensa que o serviço todo é privatizado, mas não é. Tem um contingente correspondente à necessidade que a população tem. Nós não temos, né? Desse 522, durante o governo Lula, nós tivemos 40 mil, uma reposição de 40 mil, cresceu bastante no governo Dilma para 602 mil servidores públicos, né? Mas perdemos bastante dos 2 últimos governos, né? Então, temos hoje caminhando para uma aposentadoria, aproximadamente até 2025, aproximadamente 30% desse contingente. Estamos perdendo a cada dia, né? Então, nós precisamos repor muito mais. Há uma reivindicação, além das pautas de aumento salarial, de reposição e outras questões, de qualificação desse contingente, porque não é atrativo, né? Ninguém vem para o serviço público sendo bem qualificado e não tendo um salário que possa dignificar, né, a sua vida profissional e a sua necessidade de sustentação. E também essa questão de um plano de carreira que possa acolher esses companheiros novos que chegarão e poderão traçar sua vida e planejar para uma aposentadoria ao longo de 30, 40 anos de trabalho. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos com o presidente do Sindicep, João Carlos Lima Martins. Estamos de volta com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. João, a vitória do presidente Lula encheu a categoria de esperança por melhores dias. O que o sindicato espera dessa nova gestão Lula? Espera que seja cumprido, né, as pautas que foram apresentadas durante a campanha, né? Nós, como trabalhadores, almejamos governos que possam apresentar essa aproximação com a população, com as pautas que são apresentadas por essa população que é sedenta de justiça, né? Mas sabemos que nós temos um papel nesse processo, né? Não podemos passar uma procuração a qualquer que seja o governo, mesmo sendo do nosso campo, né? Nós sabemos que nós precisamos lutar dentro do parlamento, dentro dos próprios tribunais e também nas ruas, aí que é nosso campo de trabalho. Então, o governo Lula, ele tem exatamente exercido durante esses 100 dias de governo, né, aquilo que nós desejávamos, né, que é dialogar com o campo sindical, com os movimentos e fazer esse elo de representação enquanto executivo, legislativo e judiciário. Nós estamos sentindo isso daí. Agora, também, nós precisamos ser propositivos o tempo todo, né? Não achar que o governo vai nos atender, porque nós temos um projeto, mas tem outros projetos que estão sendo colocados. Então, não podemos deixar que esse outro projeto que não nos representa tenha mais força e consiga objetivar os seus interesses. João, para que o governo Lula fosse vencedor nessas eleições, ele teve que se aliar a outros setores, né? Por isso que acho que é importante destacar isso. O governo não é um governo dos trabalhadores, os trabalhadores estão inseridos lá. Então, para isso, realmente,
nós precisamos ocupar as ruas, né? O próprio Lula, no primeiro governo, disse isso. Que os movimentos não podiam achar que por estar fazendo parte do governo já estava tudo resolvido. Eles tinham que brigar na rua. Isso está se dando? Os servidores estão entendendo essa parte? É uma compreensão que nós devemos buscar, construir, levar, mitigar, né, esse processo. Porque durante algum tempo, né, o próprio movimento arrefeceu devido às manobras dos dois governos que passaram, né, no sentido de desmobilizar, né, toda uma base. E isso daí nós iremos fazer, estamos fazendo, levando essa proposta para as nossas reuniões, para nossas assembleias, para as plenárias, e são propostas que têm rendido frutos. Só para você ter uma ideia, dentro do próprio, da superintendência de trabalho, que um companheiro nosso assumiu alguns dias atrás, já foi formado um comitê com todas as centrais. Isso daí é extremamente importante para a gente. Só a nível do Estado, mas a nível federal também, todas as centrais estão convocadas para discutir todos os pontos que são de interesse, né? Tanto na convergência como na divergência, mas estamos lá. E outras áreas, como nessa questão da educação, a gente tem discutido algumas propostas que não são do nosso interesse e vamos para a rua, estamos nos comitês, estamos trabalhando nos fóruns e assim vai se dar, né? O governo Lula é um governo pró-trabalhador, mas não nos representa completamente quando nós é que temos que ter fala, nós é que temos que dizer a ele o que nós pretendemos, que nós queremos, que é interessante para nós. João, depois desses anos de massacre ao movimento sindical e seus dirigentes, muito tem se falado em reunificação de sindicatos e até mesmo das centrais. Eu queria saber como está esse processo e como pensa o presidente João Carlos. Eu penso o seguinte, as centrais, elas têm interesses. Alguns interesses são interesses que nos aproximam, mas tem outros interesses que são interesses de ideias, né? E que nos afastam. E está sendo importante nesse momento porque nós estamos discutindo essas ideias. Só para você ter uma ideia, eu cheguei aqui um pouco depois do horário combinado, porque eu estava atendendo outros colegas que são de outras centrais, de outro sindicato, e que vêm nos procurar para buscar o entendimento que nós temos em relação a condutas de processos trabalhistas. Isso é uma coisa minúscula, mas já demonstra que nesse momento nós temos que somar, nós temos que buscar força enquanto trabalhadores, né? Independente da linha ideológica que nós temos, que nós tivermos. Então, as centrais eu tenho visto, pelo menos no estado do Maranhão, se reunindo mais, combinando mais seus atos, permitindo que flua mais o debate. Isso daí também tenho visto muito a nível das leituras, a nível das matérias jornalísticas que tem acontecido. Tomara que isso aconteça com mais força, que cresça mais, e é o meu desejo isso. João, nosso programa está chegando ao fim, mas a gente queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores e para a grande base dos federais no Maranhão. O que esperar dessa gestão? Eu sou uma pessoa muito otimista, não sou otimista no sentido ingênuo, né? Eu sou otimista no sentido de agir, no sentido de correr atrás da ação. E nesse aspecto a minha mensagem é, primeiro, fé, né? Você não pode fazer uma coisa sem acreditar, tem que ter fé. Agora, fé no sentido não só espiritual, fé no sentido de acreditar e fazer. A outra coisa que eu acho que é buscar força, né? Você não busca força sozinho, você busca força com os outros, né? E a terceira coisa que eu poderia, que é um espelho para mim, é ter foco. Se você perde foco, você não vai para lugar nenhum, né? Então é isso que eu desejo a todos os nossos filiados, desejo a você, a equipe aqui de trabalho, que nós tenhamos fé, tenhamos foco, né? E
que nós possamos exatamente fazer um amanhã melhor. Queremos agradecer a presença do nosso entrevistado e também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!